Olá, tudo bem? Vamos começar hoje a continuação. A última vez nós falamos foi o Salmo 1, começamos falamos um pouco da, do justo e dos ímpios e fomos trabalhando versículo por versículo. Hoje a gente vai estar falando sobre os Salmos 2. É um salmo do rei Davi, né? Que ele escreve falando da sua satisfação, do seu reinado, da sua alegria, numa época onde estava sendo assaltado pelos seus inimigos, ali pessoas que queriam destruir, mas sabia que Davi ele estava sobre a mão de Deus, ele era um ungido de Deus. E Davi, ele sabendo que seus inimigos iam até o confim da terra, ele escreve esse salmo, falando daquelas pessoas, seus inimigos despeitados, os inimigos que invejavam o seu poder. E ali ele começa a escrever o salmo. E hoje a gente vai estar trabalhando sobre o Salmo 2, que é o reinado do ungido de Deus, né? A gente vai estar falando do reinado de Davi, das pessoas que são chamadas, né? E a gente vai estar trabalhando essa ideia um pouquinho, tá? Então é o Salmos 2, começa no versículo 1, vai até o 12. E na aula passada eu li todo o texto, depois fui trabalhando ele devagarzinho. Dessa vez a gente já vai começar o quê? A gente vai ler e já vamos estar explicando e trabalhando essa ideia. Eu quero sugerir, como eu disse, eu uso muito a Bíblia Almeida. Essa Bíblia é muito boa, o Scofield. Quem puder, tenha. É uma Bíblia de estudo maravilhosa. E também os Salmos. Os Salmos de Calvino. Ele te dá uma reflexão muito boa do texto, ele abrange o seu conhecimento. Então, quem puder ter esses materiais, seria muito bom. Eu quero sempre deixar uma dica, sempre é bom orar, é muito importante orar antes de começar um estudo, antes de começar a leitura da Palavra de Deus, para a gente aprender sempre um pouquinho mais. Nesse momento que a gente tem que viver de isolamento, por amor aos nossos parentes, aos nossos amigos, a gente tem que aproveitar cada dia mais para acrescentar conhecimento. Porque viver é aprender. A gente está aprendendo todos os dias um pouquinho mais. E a gente tem que sempre estar aprimorando. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, obrigado mais uma vez por estar presente. Abençoe esse momento. Que o Senhor possa estar nos capacitando, nos ensinando, que eu possa ser um canal de bênção para aquelas pessoas que estão do outro lado. Perdoa os meus pecados e me usa conforme a tua vontade. Aquela pessoa que está do outro lado, que o Senhor continua abençoando. E aquilo que ela está passando, que o Senhor esteja presente, que ela possa viver conforme a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Então, vamos lá. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Observa que aqui ele já está declarando e mostrando os inimigos que desafiam a Deus, né? Aqueles que se colocam a não aceitar Davi como rei de Jerusalém. A gente percebe que ele está falando ali que quando mexe com uma pessoa que é ungida por Deus, uma pessoa que é escolhida por Deus,
ele não está fazendo isso contra a pessoa, mas contra a vontade de Deus. Então ele entra num desafio contra o Deus vivo. A gente percebe do versículo 1 ao 3, onde nós lemos, o quê? Uma das descrições do ódio, da rebelião que a humanidade lança contra Deus e contra o seu Filho. Romper os laços é rejeitar totalmente a autoridade do Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ele vem trabalhando o quê? Quando a gente vai contra as pessoas que são ungidas de Deus, pessoas que são separadas, pessoas que são santas, a gente está indo contra Deus. E quando a gente está fazendo isso, a gente está desafiando a Deus. Isso gera consequências na nossa vida. É por isso que nós temos que tomar sempre cuidado, estar sempre se vigiando, orar e vigiar. E muitas vezes a gente vivemos isso no nosso decorrer do dia a dia. A gente somos muito julgados, muito criticados por levar a palavra de Deus, por falar do amor de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, fica tranquilo, essas pessoas elas não estão indo contra você, elas estão indo contra Deus. E elas não vão prevalecer. Entende? No 4 diante. Ri-se aqueles que habitam nos céus, e o Senhor zomba deles. Na sua ira e seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Você viu? Aqui o texto, Deus já está dando uma resposta. Ele já está dando uma resposta àqueles que vão contra Deus. Eu acredito que toda pessoa que vai contra Deus ou contra as pessoas que são separados, santos, escolhidos, ungidos, essa pessoa, para mim, ela está mais sob o domínio do pecado. Ela está sendo dominada pelo inimigo, porque se ela não consegue ver graças, ela não consegue ver luz no homem de Deus, ela está com a venda entre os olhos. A gente pode perceber que nesse texto, a resposta de Deus é perante a esta rebelião. Se zombam são as maneiras de expressar que a onipotência divina nada tem a temer ante a maioria força que os seres humanos podem criar, inclusive a bombas atômicas, foguete, interplanetários. A ira e o furor representam a reação da justiça em confronto com a justiça dos homens, da pureza divina ante empresa humana. É a coisa temível provocar os castigos que vêm ao Senhor. A gente vê que o homem ele acredita muito em arma de fogo, bombas. Ele acha que essas coisas podem impedir os planos de Deus. Mas eles estão enganados. Mas essa é uma armadilha que o diabo coloca mesmo. Ele faz a pessoa acreditar que as coisas que ela cria, com as coisas que ela faz, vão impedir os planos de Deus. Amados, não vão impedir os planos de Deus. Não se engane com o mal. Em Hebreus 10, em Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 31, diz assim, bem complementando: pois conhecemos aquele que disse, a minha é a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Honrada coisa é cair nas mãos dos Deus vivos. A gente que toma sobre os braços de Deus, estamos na mão de Deus, aquele que tem fé, que crê em Cristo, que Cristo salvou sua vida, que Ele perdoou você de todos os pecados, você está guardado na mão de Deus. Não fica guardando rancor, ódio, não vive disso, que isso não é o papel de um crente em Cristo. Eu tenho falado isso na última vez. Eu falei que o cristão, ele fala coisas boas e ele tem um domínio, né? Então ele vai sentir raiva, ele vai sentir ira, ele vai sentir ódio.
Só que ele vai dominar esses sentimentos. Ele não vai deixar ser dominado por eles. Porque ele entende que a vingança é do Senhor, a justiça é do Senhor. E Deus há de fazer justiça em todas as suas causas. Então, você percebe que Davi está demonstrando aqui que mais que eles tentam impedir o seu reinado, não aceitar o seu reino, ele foi escolhido por Deus, ele é ungido por Deus e ninguém vai impedir. Mesmo que seus inimigos vão até o confim da terra. Sob os planos de Deus. Então, entenda uma coisa. Você que crê em Deus, você que crê em Cristo, você que entregou a vida a Cristo, você é separado para Deus. Então você é um vencedor, você é um vitorioso. Você pode ficar tranquilo que você vai ser salvo. Se você for um crente genuíno, aquele que vive sobre a vontade de Deus, aquele que vive sobre a palavra de Deus, aquele que faz a vontade de Deus. Eu quero que entenda isso, porque a gente às vezes acha assim, mas o cara vai lá na igreja, mas o cara não tem uma vida, um testemunho de Cristo. Às vezes ele não entendeu a salvação, e aí ele precisa ser orientado, precisa ser discipulado, caminhar junto, participar das EBD, dos pequenos grupos, ser evangelizado, ou realmente aquilo que eu disse na última vez, estava entre nós, mas não era dos nossos. Tem muito lobo com pele de cordeiro. E os inimigos de Deus estão realmente dentro da igreja. Por quê, Bruno? Estão dentro da igreja? Porque as pessoas que vivem no mundo, que vivem na vontade do mundo, estão sob o domínio do diabo. Essas pessoas não vão atrapalhar a sua vida, porque elas estão felizes com o seu pecado. Então o diabo, ele quer tirar as pessoas de dentro da igreja. Então, incrível que seja, esses lobos se implantam ali no meio das ovelhas de Cristo e ele vai influenciando o cristão a abandonar a sua fé, ele vai frustrando o cristão, você entende? E muitas vezes o crente sai da igreja acreditando que a igreja que é contra ele, que Deus é preconceituoso, que Deus é racista, que Deus é machista, que ele não aceita. Meu amigo, se você quer ter os valores de Cristo, você vai entender que não existe nada disso. Isso é um inimigo que coloca em você, porque o inimigo ele vai em sua fraqueza, onde é mais fácil te dominar. E muitas pessoas se guardam muito sentimento, que muitas vezes deveriam tirar as dúvidas com os irmãos na igreja e aprender mais da palavra de Deus. E quando o diabo ele ataca, o irmão de Deus ele buscar oração, jejuar, buscar aconselhamento, ele se frustra. E ele sai da igreja e ele começa a viver uma vida totalmente fora do ideal dos planos de Deus na vida dele. E às vezes é muito triste quando ele volta, porque ele volta bem perdido. Bem perdido. Mas Deus pode regenerar, pode curar qualquer pessoa. Só basta ela crer e buscar. De todo o seu coração, de toda a sua alma. 6. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. A gente percebe aqui, né, que Deus, ele continua mostrando que ele que institui os reinados, né? A gente pode falar de uma forma bem simplífica, que Deus é ele que escolhe quem que reina, quem domina. Então, o que eu quero dizer para você, a gente tem que orar pelos nossos governadores, pelos nossos presidentes, pelos nossos deputados, porque eles estão lá porque Deus permitiu.
Aí você vai falar, mas eles não estão fazendo nada de bom para nós, eles não estão acrescentando nada. Aí eu te falo, o rei Saul também não foi ungido de Deus? O rei Saul não foi o rei? E o que ele beneficiou para as pessoas ali? O que ele fez para as pessoas ali? A presença de Deus saiu de perto dele e ele foi dominado pelos espíritos malignos. E a vida dele foi só sofrimento e desgraça, se você olhar o texto. E foi tão triste, que no começo ele precisou do rei Davi, do ungido de Deus, tocar para ele, para a alma dele se acalmar, para ele poder dormir. Mas para frente o inimigo ele é tão monstruoso que faz ele ir atrás do homem que trazia conforto para ele. Você não percebe então nisso? Que a pessoa começa a perseguir um ungido de Deus, um escolhido de Deus. Mas Deus todo o tempo ali guardou Davi. Mais para frente você vê que Saul ele vai pior ainda, ele vai buscar vou falar bem simples, uma feiticeira, uma macumbeira, uma vidente. E ali a derrota total, né? Porque ela fala que é Samuel, mas a gente sabe que é um inimigo passando por Samuel. É um demônio. Em algum momento eu vou falar sobre isso aqui, sobre o demônio, as manifestações dele na Bíblia. E que eles confundem muita gente, mas os kardecistas defendem muito essa ideia, mas não vamos entrar nisso no momento não é o nosso foco. Mas você vê que Saul ele morre da pior maneira, né? Ele se lança sobre a sua espada. Então a gente entende que todo governo é instituído por Deus. Deus está à frente de tudo. E nós necessitamos e precisamos confiar na vontade de Deus, porque tudo tem um propósito. 7. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és meu filho, e hoje eu te gerei. O 7, vamos até o 9. Pode eu te darei a nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com a vara de ferro as rejarás, as despedaçarás, como um vaso oleiro. Observa aqui no 7 a declaração de Deus que Cristo é o Filho unigênito. A palavra gerei foi compreendida pelo apóstolo na seguinte sentido. Primeiro, a ressurreição. Então você está vendo aqui que aqui já é um texto profético, né? Está falando de Cristo, está falando do Messias. Está falando do Messias. Olha como a Bíblia ela caminha mostrando passo a passo a vinda de Cristo, deu de Gênesis e Apocalipse. A ressurreição de Cristo, assim nasceu para a eternidade. Do segundo ponto, o fato de Cristo também ser sido Filho de Deus, Deus da eternidade. E o terceiro ponto, Cristo, como Filho, recebe de Deus a sua comissão, executa com obediência. Observe que aqui já está falando de uma profecia, está falando da vida de Messias, está falando de Jesus, está falando da sua jornada, da sua caminhada diante a Deus, diante a seu Pai. O texto deixa muito claro. Aí eu vejo pessoas pegar e me dizer assim que o Velho Testamento não é mais válido, que o Velho Testamento não serve mais. Me desculpa, mas de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia inteira está falando de Cristo, falando do Messias. A Bíblia toda é válida, ela é inspirada por Deus. Se você tem uma ideia que o Velho Testamento não é válido e apenas o Novo, reveja os seus conceitos. Comece a ler a Bíblia e você vai perceber que você tem muito mais a aprender do que criticar a vontade de Deus. 9. Com a vara de ferro regerás
e a despedaçará. O que não desejam dobrar os joelhos perante Cristo, no dia do julgamento serão dobrados até se quebrarem. Você pode ver, a gente percebe que já está falando de uma profecia da vinda do Messias, e ele já diz uma coisa incrível aqui, que aqueles que não quiserem se dobrar, vão se dobrar até quebrar o joelho. Vão se prostrar diante de Cristo, diante de Deus. E a gente percebe isso lá em Apocalipse. Se você lê Apocalipse, capítulo 11, do versículo 15 adiante, está falando da vinda de Cristo e aqueles que serão julgados, entre os vivos e os mortos, entre os ímpios, tá? E você vai ver que todos eles vão se prostrar diante de Deus para ser julgado. Então aqui já é uma profecia. E aí você pega o texto de... Só lembrando que esse salmo aqui, ó, Salmo 2, esse salmo de Davi, ele é escrito 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. E quando você vai ler Apocalipse, ele é escrito em 68, 70 depois de Cristo, por João. Aí você vê como você fala que um texto não liga ao outro. A gente que é cristão tem que aprender uma coisa. Deus quer falar com você todos os dias. A palavra dele está aqui. Basta você deixar ele falar com você. E aprender a colocar em prática. 10. Agora, pois os reis, sejam prudentes e deixai-vos divertir juízo da terra. Então, o 10, ele está bem assim, falando, né, de deixar de vestir o juiz da terra. Vamos por 11. Servi ao Senhor com temor. Alegrai vós nele com tremor. Beijai o Filho. 12, né? A exortação solene. Seja prudente, servi, alegrai-vos, beijai, refugiam. Cristo deve ser recebido agora como Salvador para que sirvamos eternamente com o Senhor. Então, ele está deixando muito claro que devemos o quê? Servir ao Senhor. Devemos estar vivendo para Cristo. Às vezes esse momento é aquele momento que você pergunta, será que eu estou vivendo para Cristo? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Então você precisa avaliar a sua situação diante de Deus. É muito importante. Para que se não irrite e não pereças no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará e a ira, bem-aventurado todos que nele refugiam. A palavra de Deus, ela deixa muito claro que você precisa entregar a sua vida para Deus e viver a sua vontade, como os apóstolos. Os apóstolos entregaram a sua vida para Deus e viveu para viver a sua vontade. Eles tinham família? Tinham família. Tinham filhos? Tinham filhos. Mas viveu para Cristo, serviu a Cristo. Porque eles sabiam que morrer é Cristo, viver é lucro. E quando você vai pegar a história dos apóstolos, você vê que nenhum deles acha dignos de morrer como Cristo morreu. E eles estão felizes de dar a sua vida pelo ministério, pela obra de Deus. Porque eles acreditam no juízo final, na ressurreição e que um dia estaremos todos reunidos. Então você precisa também crer, confiar em Deus, entregar a sua vida na mão de Deus. E entender que independente da quantidade de inimigo que você tenha, Deus, ele é o juiz. E ele julgará entre os vivos, os mortos, os ímpios. E você precisa entender, não é que você seja cristão que as coisas não vão acontecer com você. Você ficará doente? Ficará doente. Você passará dificuldade? Passará dificuldade. Você terá pessoas que não gostam de você? Você terá. Mas o importante na vida não é isso. É o seu relacionamento com Deus, é a sua vida com Deus. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então a intenção dele é destruir o povo de Deus. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco
hoje com vocês. Amanhã a gente continua o Salmo 3 e a gente vai aprendendo cada dia mais. Um abraço de longe, um sorriso de longe e fique com Deus.